Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Josef Grandel, um dos nomes mais proeminentes da Alemanha na terceira e quarta década do século XX, político influente, respeitado pai de família e maior propagandista do Partido Nacional Socialista, o mais conhecido como nazismo. Josef desempenhou um papel crucial na disseminação das ideologias nazistas, principalmente o antissemitismo. Ele e sua família tinham uma verdadeira devoção ao regime e também à sua liderança. A sua devoção não só refletia na sua vida pública, mas também na sua vida familiar. Ele teve 7 filhos. Convido vocês a conhecerem os nomes dos filhos de Josef Grandel. Veja na sua tela. Notaram uma coincidência entre todos esses nomes? Os iniciais H, tudo isso foram escolhidos em homenagem a Adolf Hitler, o líder do partido nazista. Agora, o problema é que em abril de 1945, no auge da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista estava em queda. Na medida em que as forças aliadas avançavam sobre Berlim, desespero, pânico e medo tomavam conta de tudo. A elite nazista que estavam retidas nos bunkers se entregavam ao precipício. O próprio Josef e sua esposa Magda concordaram em envenenar seus filhos porque não queriam que seus filhos sobrevivessem a um mundo sem o nazismo. Que história funesta, não é mesmo? Tudo isso para fazer uma simples ilustração que todos nós conhecemos. Quando nós depositamos as nossas confianças em coisas que dão falsas esperanças, são esses os resultados, que podem até ser desastrosos. Faz parte do nosso amadurecimento espiritual saber que tipo de Deus nós estamos adorando. Se não adoramos o Deus da Bíblia, acabamos adorando deuses mitológicos, deuses das nossas imaginações ou deuses que as pessoas podem impor para nós. Um Deus que possui características bem opostas daquilo que a Bíblia apresenta. Hoje em dia, as pessoas têm procurado diversos deuses. Se antigamente os pagãos adoravam deuses de pedra, ouro, madeira e outros materiais, hoje são os deuses modernos. A fama, a luxúria, a barriga, alguns fazem da família, dos trabalhos, ou seja, tudo aquilo que colocamos no lugar de Deus, em cima de qualquer coisa, ocupa o lugar que Deus deveria ocupar em nossas vidas, acabam sendo um tipo de Deus, um tipo de ídolo para nós. Mas lembremos que foi o próprio Deus que escreveu: Não tenhas outros deuses além de mim. Ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas. Não há outro Deus. Só Ele merece adoração. Ele deve ocupar o primeiro lugar em nossas vidas. Faz parte também do nosso amadurecimento espiritual saber preservar, conservar o nome de Deus que adoramos. Houve um tempo na Inglaterra que alguns empresários britânicos queriam fazer divulgação das camisetas com estampa do Príncipe Charles. No entanto, o governo britânico, por uma razão específica, proibiu divulgações por preservar a honra do príncipe. Temiam que as camisetas poderiam chegar nas mãos das pessoas indígenas. Então, a corte britânica entendeu proibir divulgações para preservar a honra do príncipe Charles. Transferindo isso para o mundo religioso, notamos como temos preservado o nome de Deus. Muitas vezes nós simplesmente usamos o nome de Deus em nossas palavras em momentos inapropriados, em festas, baladas, em momentos que são nada consideráveis, só por dizer mesmo, sem ter uma íntima relação. Sabe, não é nada satisfatório estar ali a mencionar nomes de pessoas que não conhecemos, pessoas que nem sequer temos qualquer intimidade. Mas por que com Deus tem que ser diferente? Ao fizermos isso, corremos o risco de desastrosamente violar o terceiro mandamento que diz: Não faças mau uso do nome do Senhor teu Deus, porque Ele não deixará sem castigo os que fizerem mau uso do seu nome. Diógenes Laercius foi um escritor romano, historiador, que viveu no século III depois de Cristo. Ele conta em uma das suas obras que por volta dos anos 500 a.C. houve uma terrível praga que abalou a cidade de Atenas. As pessoas se reuniam numa região chamada Colina de Marte ou Areópago para tomar as principais decisões.
Na iminência da praga, as pessoas se reuniam naquele local na busca de tentativas para oferecer sacrifícios a seus milhares de deuses. Segundo alguns historiadores, Atenas, na altura, tinha mais de 30.000 estatuetas de deuses. O historiador conta que, mesmo depois de muitas tentativas, muitos sacrifícios oferecidos a cada tipo de deus, até oferecidos aos deuses egípcios e babilônicos, mesmo assim, a praga não parava de vitimar pessoas e animais. Até que teve alguém que trouxe uma ideia diferente. Que tal trazer para o Areópago um homem diferente? Um homem sábio, culto, intelectual, que vivia isolado na ilha de Creta. Seu nome, Epimênides de Knossos. Epimênides era um homem culto, adorador de um único Deus, que vivia isolado na ilha de Creta e também considerado um profeta. Epimênides inicialmente recusou todos os pedidos. Depois de muitas outras solicitações, ele acabou cedendo os pedidos. Ele então foi para Atenas e começou então a dar instruções de como resolveria aquela praga. Então instruiu aos atenienses que adorassem o Deus verdadeiro. Ele então ordenou que construíssem ali um altar diferente, um altar sem estátua. O povo então ficaram incrédulo, perplexo. Como seria aquele altar diferente, já agora sem qualquer estátua? Então, Epimênides ordenou ali que escrevessem na parte inferior do altar ao Deus desconhecido. Os atenienses então começaram a sacrificar ao Deus desconhecido, só então a praga cessou. Conheça agora um interessante poema paradoxal de Epimênides. Poema este que sobreviveu até os nossos dias. Eles fizeram um túmulo para ti, ó Santo e Altíssimo. Os cretenses sempre mentem. São umas bestas feras, homens de ventre preguiçosos. Pois afinal tu estás vivo e habitarás para sempre. Pois em ti vivemos e nos movemos e temos a nossa geração. Notaram o paradoxo? Epimênides afirma que os cretenses são mentirosos. Ora, se esta afirmação for verdadeira, Epimênides então está mentindo, porque ele também é um cretense. Mas se a afirmação for falsa, a frase toda é nula em si mesmo. Interessante que se você abrir a sua Bíblia em carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versos 12, narra o seguinte: Foi mesmo dentre eles um profeta seu que disse: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Se você abrir também em Atos capítulo 17, 28, diz o seguinte: Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Ou seja, Paulo aqui estava citando as palavras de Epimênides. Paulo era um homem culto, intelectual. Ele conhecia as literaturas do seu tempo. 500 anos depois da ocorrência da praga, o apóstolo Paulo, em sua segunda viagem missionária, chega em Atenas. Enquanto Paulo esperava seus companheiros de viagem, Silas e Timóteo, ele passeava pela cidade de Atenas. Ele ficou irritado com tamanha idolatria que ele havia encontrado na cidade. Passeando pela cidade, Paulo encontrou também o altar em qual estava escrito ao Deus desconhecido. Paulo então percebeu que aquele povo, mesmo entregue à idolatria, estavam adorando o Deus verdadeiro, aquele altar ao Deus desconhecido, o altar de Epimênides. Paulo então dissertava nas sinagogas com os judeus. Os filósofos estoicos e epicureus, curiosos em ouvir doutrinas de Paulo, contendiam com ele, até que eles levaram Paulo até o ponto mais importante da cidade, que era o Areópago. Paulo, então, levantando no meio do Areópago, inspirado pelo Espírito Santo, começou o seu discurso. Disse Paulo: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque, passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Notaram algo interessante aqui? Paulo não partiu com arrogância ou preconceito ou hipocrisia. Paulo sabia discutir com classe. Aquele povo que, mesmo tendo ideias bem diferentes dele, Paulo não partiu com ignorância. Em vez de dizer, em tudo vos vejo acentuadamente idólatras, Paulo disse, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Ele sabia discutir com classe e respeito. Uma grande lição para nós hoje, que muitos não sabem discutir suas ideias com educação, com respeito mesmo, sem ofender os outros.
Paulo mostrou que não é com arrogância que se defende ou prega uma verdade. Ele continua: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, respiração e tudo mais. De uma só vez fez toda a raça humana, para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Paulo então mostrou as características desse Deus desconhecido. Nós temos que saber por que nós adoramos Deus, por quem Ele é, pelo seu amor, pela sua misericórdia. Não é simplesmente estar ali mencionando o nome de um Deus que nem sequer temos conhecimento, nem sequer temos uma íntima relação com Ele. Não um Deus idealizado pela sociedade. Ele continua: para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está tão longe de cada um de nós. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, prata ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levando Deus em conta os tempos de ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Paulo, no seu discurso, não omitiu nenhuma verdade sequer. Verdade esta que é tão negligenciada em nossos dias. Chegará um tempo em que Deus intervirá na história pela última vez. Chegará um dia de acerto de contas com Deus. Deus intervirá na história. Ele julgará o mundo. Ele traz justiça para a humanidade. Ouvi certa vez numa palestra alguém dizer que hoje temos muitos livros de educação e cidadania, porém, o que os pais menos sabem fazer hoje é educar os filhos. E os filhos, o que menos sabem é respeitar os mais velhos. Temos muitos livros de psicologia, autoajuda, muitas palestras de ativismos e muito mais. Porém, o que as pessoas menos têm é estar em paz consigo mesmo. É estar em paz de espírito. Que contradição, não é mesmo? Talvez chegou o momento de conhecermos o Deus desconhecido. Epimênides talvez seja um exemplo de um homem pagão que, mesmo em meio de trevas espirituais, encontrou o Deus verdadeiro. Aquele que, como diz Paulo, não está tão longe de cada um de nós. Quando o apóstolo Paulo subiu no Areópago em Atenas, ele fez referência a um altar que tinha inscrição ao Deus desconhecido. E disse aos atenienses que era aquele Deus que ele estava anunciando. Pois é exatamente esse Deus que o mundo hoje precisa conhecer. Muitos talvez tenham bastante informação a respeito dele, mas poucos o conhecem de verdade. Poucos podem testemunhar que ele é seu verdadeiro Deus, amigo e Salvador. Por isso, a despeito de muitos caminhos filosóficos que o mundo apresenta, como aconteceu em Atenas, o nosso planeta se encontra perdido, carente de um Deus que é tão presente que quase dá para tocá-lo. Por que você não experimenta ainda hoje conhecer, amar e seguir esse Deus? Se você fizer isso, certamente algo mudará em sua vida. E diferente dos atenienses, você não terá um Deus desconhecido, mas sim, terá um amigo, um pai protetor, que entrará em sua vida e fará de você um verdadeiro filho amado. Experimente, porque ninguém é órfão de Deus.